A paz do Senhor esteja com todos vós. Eu quero contar uma história, dar um testemunho. Porém, eu quero começar falando do livro de Jonas. É um livro pequeno, de 4 capítulos, mas que contém nele uma história muito importante, que leva um cristão, as pessoas a pensarem bastante no assunto deste livro. Eu vou ler só 2 versículos para falar desse livro, que é o versículo 1 e o 2. Diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Muita gente conhece a história de Jonas, mas muita gente não conhece. Como vê, Deus manda, é Deus quem fala, manda Jonas se levantar e ir pregar em Nínive. Jonas conhecia Nínive. Jonas sabia do problema que havia naquela cidade. E que fez Jonas quando Deus mandou que ele fosse pregar, falar para aquelas pessoas que elas agiam errado, falar para aquelas pessoas que elas precisavam se arrepender. Caso contrário, Deus iria destruí-las. Jonas conhecia toda a história de Nínive. E quando Deus manda que Jonas vá para lá e fale com aquelas pessoas para que elas venham a se arrepender, o que Jonas faz? Jonas simplesmente ele tenta fugir da presença de Deus. E ele tenta fugir do caminho, ele tenta se desviar do caminho que Deus indicou para Jonas. Jonas, você tem que ir a Nínive para pregar. Você tem que ir para Nínive para salvar aquelas pessoas. Porque se elas ficarem sabendo da verdade, elas vão te ouvir e elas vão se arrepender. É isso que Deus quis dizer a Jonas. Mas Jonas, conhecendo Nínive, sabendo dos problemas que havia lá, da corrupção, só ter ladrão, só ter bandido, só ter prostituta, só ter coisa ruim naquele lugar. Uma cidade, digamos, parecida até com Sodoma e Gomorra, aonde o pecado reinava. Você viu que a palavra que eu li logo no início diz o quê? Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama por ela, porque sua malícia subiu até mim. Ou seja, a sua maldade subiu até Deus. Deus viu, olhou para aquele lugar e não viu salvação naquele lugar. Então achou necessário, viu necessário que era preciso que alguém fosse lá. E escolheu a Jonas e mandou Jonas que fosse, mas Jonas se desviou. Jonas pegou um navio indo para outro local, se desviando daquela cidade. Deus não permitiu que Jonas fosse além, para onde ele estava fugindo. E ele, naquele navio, ele sofreu aquela tempestade, provocando aquela tempestade para não permitir que ele fosse para outro lugar. Então, Jonas, ele, naquela agonia do navio, tentando ser naufragado pelos ventos, pelos mares, Jonas confessou aos tripulantes do navio o que estava acontecendo. E disse a eles para que eles jogassem ele ao mar. Que se eles jogassem ele ao mar, o mar se acalmaria. E o que aconteceu? Aqueles homens prontamente obedeceram a palavra do Jonas e o jogaram ao mar. E um grande peixe engoliu a Jonas. E engolindo a Jonas, Jonas foi lançado no ventre daquele peixe. Agora você imagina
o que é uma pessoa no ventre de um animal, que vai ser consumida ali dentro. E a morte é certa. Lá das profundezas dos mares, Jonas orou a Deus. Jonas clamou a Deus. Ele viu que estava próximo da sua morte. Ele viu que estava a caminho do inferno. E ele disse, assim orou, que está no capítulo 2. E orou Jonas ao Senhor, Deus das entranhas do peixe, e disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Por que tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou? Todas as ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos. Todavia, tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou. E as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes. Os ferrolhos da terra correram sobre mim para sempre. Mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei pagarei. Do Senhor vem a salvação. E orando a Deus, e pedindo clemência a Deus, e percebendo ele que estava ali no inferno, porque você está enrolado a sua cabeça com algas, você saber que está dentro de um peixe que vai ser consumido, você sabe que é o fim da sua vida. E foi isso que Jonas viu naquele momento. Mas Jonas orou a Deus, e Deus ouviu. E Deus ouviu a Jonas, porque Jonas era servo de Deus. Mesmo naquela dificuldade, mesmo naquele lugar horrível, mesmo na obediência, na desobediência que ele tinha cometido contra Deus, Deus o ouviu em sua oração. E Deus